boa noite a todos que estiverem assistindo nossas redes sociais e assim como nossa parceira TV Santa Cruz, Canal 14. Me chamo Irene Dreisse e é uma satisfação participar com a live Business Talk, com o tema Caminhos para o Sucesso Profissional. Gostaria de cumprimentar nossa convidada desta noite, Marceli Belen Albers, professora de inglês da Ideal School, e a participação da Sayonara Ribeiro, diretora da Ideal Escola Técnica. Boa noite a todos, é uma imensa alegria estar com vocês nessa live. Eu sou formada em Letras, Português e Inglês pela Universidade de Santa Cruz, a Unisc. Eu fui professora em escola pública já ministrei aulas particulares de português e inglês para brasileiros, de forma particular, e também já dei muitas aulas de português para estrangeiros. Um dos meus maiores orgulhos, eu diria assim, que foi a realização de uma viagem de estudos ao Canadá. Era um sonho que eu sempre tive, então eu realizei essa viagem, fiquei 2 meses e meio no Canadá, e o objetivo principal dessa viagem era aprimorar ainda mais o meu idioma inglês. Após a viagem, foi um momento, então, que eu acredito assim, que a minha carreira alavancou. Ter no currículo uma imersão internacional foi assim, um fator primordial para novas conquistas. Foi assim um passaporte para algo maior. Então, primeiramente, eu havia trabalhado na área da educação, como professora, e também em áreas administrativas, como coordenadora em escola. E após a viagem ao Canadá, eu conquistei uma vaga de secretária bilíngue numa multinacional da indústria fumageira. Então, essa troca do ramo da educação para a indústria fumageira, ela representou bastante desafios para mim. São duas realidades completamente opostas, e certamente foram de muito aprendizado, de muito desenvolvimento na minha carreira profissional. Tanto na área da educação, como na multinacional, assim, o que eu gostaria assim, de salientar é que o inglês sempre foi o que eu mais utilizei, foi sempre o meu diferencial, Eu sempre trabalhei em áreas em que a fluência do inglês era fundamental, Eu precisava me comunicar diariamente com colegas com os quais eu trabalhava, que eram estrangeiros e que não falavam a língua portuguesa, eram de outras nacionalidades, Por essas pessoas serem de nacionalidades diferentes, então a gente trabalhava às vezes com pessoas americanas, norte-americanas, pessoas da Europa, pessoas da Ásia, pessoas aqui da América Latina, e a língua, então, que todos falavam era o inglês, Então, esse era o idioma que a gente usava no dia a dia. Então, após uma extensa experiência de 18 anos trabalhando em ambientes de convívio internacional, aqui eu estou novamente na área da educação, trabalhando na Ideal como professora. Quero dizer que é uma satisfação muito grande, e sou muito grata pela oportunidade. Nós temos 3 dimensões durante essa live para apresentar, que é a questão da escolha, do processo e dos cenários futuros. Então, a professora Marceli acabou já de fazer uma colocação em relação ao seu processo. Mas a gente vai agora dizer para você, professora Marceli, que você um dia fez essa opção profissional em sua vida, que certamente como secretária executiva de uma empresa multinacional. Então, eu gostaria de lhe perguntar, professora Marceli, dentro da sua formação e habilidades profissionais, o que influenciou você a ver essas oportunidades e tomar estes caminhos para conquistar este espaço como secretária executiva internacional e hoje como professora da Ideal School? Certamente, Sayonara, foi a minha habilidade e a minha desenvoltura com a língua inglesa, O inglês abriu as portas para mim. A partir da sua especialização na área do inglês,
o que foi determinante na sua escolha e quais foram os pilares que te desafiaram para buscar essa conquista e realização profissional? Eu diria que a ambição, a coragem e superação foram muito importantes. E os pilares, realização, crescimento pessoal e profissional e, consequentemente, o reconhecimento financeiro. Marceli, dentro da linha da competência, quais foram os fatores que se destacaram para executar com qualidade o seu crescimento profissional? Sendo bem breve aqui, eu diria assim, como secretária executiva, além das competências técnicas administrativas, né, para exercer as minhas funções, a fluência na língua estrangeira. E como professora, né, além da fluência da língua estrangeira, né, eu diria que foi a didática para ensinar. Mais uma pergunta para Marceli. O que foi determinante para visualizar seu caminho para uma decisão certa, segura, em cada uma dessas oportunidades profissionais? Bem, eu acredito que, em primeiro lugar, nós temos que ter bem claro o que gostamos, né, e o que queremos fazer. E também aonde queremos chegar. Mas nem sempre temos certeza absoluta de que vamos tomar a decisão certa, que vamos percorrer o caminho correto. Contudo, né, devemos nos preparar, né, ter boas competências técnicas, dominar idiomas, ter boas relações interpessoais, eu acho que isso é importantíssimo, ter flexibilidade e adaptabilidade, né? Hoje as coisas estão mudando muito, numa velocidade muito rápida, né? Então a flexibilidade, a adaptabilidade é de suma importância. E aí sim, eu acredito que podemos tomar decisões acertadas e seguras. Então, professora Marceli, dentro dessa eficiência nas suas atividades, como é que você, como professora de inglês, você visualiza a importância da língua universal no mercado de trabalho hoje? Sayonara, respondendo essa pergunta, eu diria que, com a crescente competitividade do mercado de trabalho, as empresas hoje são cada vez mais exigentes, né? Então, nesse cenário, é fundamental investir no desenvolvimento do inglês, bem como também de outras habilidades técnicas, né? Porque o domínio do idioma estrangeiro é um diferencial para determinadas funções e ele é um pré-requisito para outras. Certo. Para você, assim, como você enxerga, você poderia analisar essa questão dentro do mercado de trabalho? A globalização, em conjunto com a tecnologia da informação, ela abre horizontes para sermos profissionais sem fronteiras, né? Ela abre horizontes, né? Nós hoje somos pessoas profissionais sem fronteiras e competitivas. Então, para tal, precisamos de habilidades técnicas e o idioma, o domínio do inglês, né? Que hoje é a língua mais falada universalmente, né? Marceli, como foi sua carreira profissional? Quais foram as suas conquistas para chegar nos seus objetivos e quais os conselhos que você daria para os nossos alunos e jovens empreendedores? Bem, se eu olho para trás, eu fico muito feliz e satisfeita com a minha trajetória, né? Não é uma grande trajetória, mas eu acho que, para mim, considerando das minhas origens, eu acho que é uma trajetória, sim, e de conquistas, né? Conquistas que eu realizei com esforço, né? Então, o que eu vou dizer, né? Eu visualizei uma carreira de secretária executiva numa multinacional e eu consegui realizar isso, né? De uma forma muito competente, com muito profissionalismo. Outro grande sonho que eu sempre tive de fazer uma viagem internacional, né? Eu realizei. E eu continuo tendo o sonho de realizar mais viagens, né? E não se trata de turismo, né? Mas sim de aprendizado, de aprimoramento, né?
de aquisição de cultura, experiência, de ampliar a visão de mundo, né? Eu acho que isso todos nós precisamos. Inicialmente eu queria ser professora, depois minha vida tomou rumos um pouco diferentes, fui parar na área da fumageira, da área da indústria fumageira, e hoje estou retomando o projeto, né? Estou voltando à área da educação, e isso também me deixa imensamente grata, né? Porque a área da educação também é uma área que dá inúmeras possibilidades e oportunidades de aprendizado, né? A dica que eu deixo para os jovens é de que não percam seu precioso tempo. Acho que no mundo todo estão surgindo oportunidades novas, né? E devemos nos preparar para colher essas oportunidades, né? Basta estarmos habilitados e tudo depende muito da nossa vontade, né? Da dedicação, da energia que cada um coloca em seus sonhos, em seus planos e projetos de futuro, de carreira, né? Então, é isso que eu deixaria de recado, né, para o pessoal que está nos assistindo. Eu tenho até uma pergunta para te fazer agora. Eu gostaria de saber qual é a dica que você tem para dar para alguém que tem muita dificuldade, assim, tanto de aprender a ler quanto a falar o idioma inglês. Boa pergunta, João. Essa é a pergunta de muitos. O que fazer para rápido? Ou eu tenho muita dificuldade, enfim, né? Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que aprender um segundo idioma não é um processo tão fácil e nem tão rápido. Então, às vezes até se ouve, né, que cursos que prometem um aprendizado rápido, num tempo recorde, assim, mas eu, como professora de inglês, eu diria que isso não é verdadeiro, né? Assimilar um segundo idioma, estar apto a se comunicar, leva bastante tempo, requer muita dedicação, persistência e tempo, né? Eu acho que a gente tem que se dar esse tempo, claro, a gente tem que se dedicar, mas a gente também tem que se dar esse tempo de aceitar que não vai aprender tão rapidinho. E aí tem os processos também. Primeiro, a gente começa a compreender a língua, né? Depois, o ideal seria que a gente falasse, né? E aí depois seria ler e escrever, né? Hoje nas escolas não segue bem essa ordem, né? Mas enfim, eu diria assim que acima de tudo é a nossa dedicação, é a energia que a gente põe, a gente se propõe a estudar e a desenvolver o inglês e a gente não pode desistir, né? Perante as primeiras dificuldades. Vai ter momentos que a gente pensa que a gente não está aprendendo, que a gente não está evoluindo, mas na verdade sim, a gente está, né? O importante é não parar, né? É sempre dar continuidade a esse processo. Ele é um processo, digamos, infinito, né? Eu acho que a gente nunca vai parar de aprender, né? O que a gente pode é sempre melhorar mais, né? Isso é o que eu diria para você, né? E quanto à dica, né? O que seria a dica? Eu acho que cada um também tem o seu jeito de aprender mais facilmente, né? Mas eu diria assim, ó, assistir filmes, escutar músicas, assim, tá o máximo de contato com o inglês falado, né? Escutar ele, né? Isso é muito importante, né? Para também já ir assimilando a pronúncia. Não sei se eu respondi a tua Muito obrigado. questão, Que João. eu já tenho dificuldade de aprender português, imagina inglês. Ok. Boa noite, professora Marceli, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo. Eu gostaria de perguntar para você que, em termos de diálogo, você percebe a diferença entre o inglês britânico e o inglês americano? Sim, Mari, tem diferenças, né? Tanto de vocabulário entre o inglês britânico e o americano. Assim como também, né, entre o inglês canadense, australiano, né?
Então, nós temos os diferentes sotaques, as diferenças nas expressões também, né? Mas, enfim, o que eu acredito? Que uma vez que a gente se comunica, que a gente tem a habilidade da compreensão, da comunicação na língua inglesa, a diferença do sotaque não é tão importante assim. Ela não vai impedir você de se comunicar, né? Eu acho que isso é muito importante ressaltar, né? Compreendida. Muito obrigada. Não é de nada. Nossa aluna Bianca da Rosa também quer fazer uma pergunta. Boa noite, professora Marcelinha. Qual é a maior dificuldade de uma pessoa quando está fazendo intercâmbio? Eu acredito assim, ó, que ela depende da realidade de cada pessoa que vai viajar, que vai fazer o intercâmbio, né? Eu vou te falar da minha experiência, né? Pela qual eu passei quando eu viajei. O que foi difícil para mim? Quando eu fui para o Canadá, eu nunca tinha voado de avião, né? Então, eu viajei para o Canadá, né? Fiz uma viagem internacional sozinha e subi a primeira vez num avião. Ou seja, né? Santa Cruz, eu vim lá do interior de Vale do Sol. Vim para Santa Cruz. Santa Cruz era uma cidade mais ou menos, né? Mas eu me perdia em Porto Alegre, eu conheço muito pouco Porto Alegre. E então eu fui para o Canadá e lá eu morei numa cidade ainda maior, né? Então, olha assim a diferença de mundos, né? Para quem veio de uma cidade do interior muito pequena, foi para uma cidade grande, e aí tem a questão do voo, do avião, tudo era muito novo para mim, né? Então, assim, muitas coisas são novas, são diferentes e causam ansiedade e, por que não dizer, medo e frio na barriga, né? Isso é bem natural, né? Mas, isso não pode deixar com que a gente deixe de viajar, isso não pode ser um empecilho para a nossa viagem. Né? Outra dificuldade que eu tive lá foi com a alimentação, com a comida, né? A gente aqui come muita carne e lá quase não tinha carne, então eu tinha assim uma vontade enorme de comer carne, assim me fazia muita falta, né? E foi toda uma readaptação, inclusive com a comida, né? Mas assim, por que eu disse antes? Então isso depende da realidade de cada aluno, né? Pode ser que outro aluno que vá não tenha essas dificuldades que eu tive, porque talvez já tenha feito uma viagem de avião antes, né? Talvez já esteja familiarizado com cidades grandes e eu não estava, né? Tinha vindo lá do interior. Ou a pessoa que vai numa viagem agora, ela não tenha um bom inglês ainda, ela não seja, né? Não consiga ainda se comunicar. Então, para essa pessoa, talvez a comunicação lá vai ser um pouco difícil, entende? O que para mim não foi, né? Eu já, quando fui para o Canadá, eu já tinha um nível bem avançado do idioma, né? Então, depende muito de cada realidade mesmo, de cada pessoa. Mas, assim, independente da realidade da pessoa, eu acho, assim, que se ela tem o sonho de fazer uma viagem de intercâmbio, ela deve fazer, não deve desistir do sonho, né? Porque, certamente, essa viagem, ela vai trazer novas perspectivas, né? Vai trazer conquistas, né? Então, acho que isso é muito bom, né? Acho que tem que avaliar bem. Marceli, seu intercâmbio, ele foi no Canadá numa escola ou numa empresa? Então, eu fui através de uma empresa, de uma escola, e fui para lá matriculada numa escola. Então, de manhã eu fazia aulas de inglês e à tarde eu me voluntariei para trabalhar na secretaria da escola. Então, eu atendia as pessoas que entravam na escola, eu atendia ligações telefônicas, eu fiz traduções para eles, eles tinham um material que eles queriam muito traduzir do inglês para o português, então eu fiz essas traduções e eu ficava todas as tardes trabalhando na escola de forma voluntária, e isso foi para mim uma experiência muito legal, porque era mais um momento que eu estava em contato com estrangeiros, falando inglês, né, e praticando, né, enfim. Professora, a gente falou bastante da competência, das habilidades, de se preparar e ter o inglês. Eu queria reforçar isso um pouco no início da nossa escolha, até antes de nós escolhermos a nossa profissão, a nossa carreira ou as nossas atividades que nós vamos desenvolver,
São basicamente um caminho, que é o tema de hoje, um caminho único para o sucesso profissional e empresarial. Existem diversos caminhos, mas o que nós colocamos assim uma estrutura são condicionantes e fundamentos básicos. E a primeira condicionante e fundamento básicos é a amplitude, ou seja, nós enxergarmos, nós termos a possibilidade de enxergar mais, de enxergar formas no mundo. E essa possibilidade, o inglês é muito importante, que ele tanto nos permite ler, que é, porque você falou antes, assim, é muito mais fácil de falar, porque a pronúncia tem que ser treinada e adequada, né? Então, na leitura já nos permite um contexto de aprendizado na internet e outros meios. Agora, concordo com você que a fala é interessante, que é o básico do dia a dia, quando a gente for conversar com outras pessoas, né? Então, a leitura já em primeiro lugar e a fala também, ela nos permite dar uma amplitude maior, de expandir os nossos horizontes, nós enxergarmos um mundo maior, enxergar mais oportunidades e nos dar, na segunda etapa, autoconfiança de nós seguirmos nossa carreira, né? E daí nós podemos ter a atitude, eu vou enxergar o horizonte, eu vou construir a escala da escala da minha carreira, né? Então, é isso aí mais ou menos que eu queria complementar em cima disso. Porque na vida tudo a gente faz duas vezes. A gente tem que primeiro pensar o projeto, e pensar o projeto é enxergar e entender ele, né? E essa amplitude, esse horizonte nos permite isso, né? Com certeza. Com um idioma universal que é no mundo inteiro, né? E com esse enriquecimento de aprendizado e essa trajetória dessa jornada da professora Marceli, nós como escola também temos na tecnologia da informação para requisito em relação ao inglês. Com certeza nossos alunos também estão escutando essa live, e também como escola queremos convidar a todos a nos conhecer nossos cursos, e também nesse sentido nós aprimorarmos cada vez mais, buscar uma língua que hoje é um pré-requisito, seja para o mercado de trabalho, seja para a viagem, seja para tantas oportunidades que hoje nós estamos inseridos. Quero agradecer a presença de todos e deixar um recado: nunca desistam de sonhar, querer e fazer acontecer. Essa é a diferença dos grandes empresários, das pessoas de sucesso. É desistir nunca. Um abraço e convido a todos para tomar um cafezinho comigo na Ideal Escola Técnica. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada pela oportunidade. O tema hoje foi, vamos dizer, caminhos para um sucesso empresarial. O que é sucesso, ou profissional? O que é sucesso? Alcançar o objetivo que nós traçamos, onde é que nós queremos chegar. Então, nós temos que enxergar ele para frente e planejar ele. E esse debate de hoje foi nesse sentido, para colaborar, dar essa ênfase na amplitude, que é o idioma universal, ampliar os horizontes, e convidando todos para que sempre nas quartas-feiras, todas as quartas-feiras, às 19 horas, quartas-feiras, nós temos debate com pessoas que têm sucesso empresarial, sucesso profissional, sucesso na carreira, para comparar os caminhos diferentes e ajudar quem quer tomar uma decisão. Então, estão todos convidados, podem entrar em consultoria.online e clicar sobre videoconferências. Vão ter 3 formas de entrar: pelo Facebook, pelo Zoom, que é o que nós estamos aqui agora, estamos no Facebook ao mesmo tempo, e pelo YouTube, né? Então, é só clicar em cima e assistir, é livre, e sempre tem referências para nós podermos alavancar nossa carreira e nossos projetos. Obrigado.